Bom dia a todos. Antes de iniciarmos o culto, nós vamos adorar um pouquinho ao Senhor. Inclina a tua cabeça. Traga à memória tudo que Deus já fez por você. Tudo que Ele já te livrou. Tudo que Ele trouxe para você que seria impossível por meio de homens. Mas Ele pode fazer. Ele pôde fazer por você. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. É Ele quem nos livra do laço do passarinheiro. É Ele que nos livra da peste perniciosa. É Ele quem nos coloca no alto retiro. É Ele que nos deu a vida. É Ele que nos trouxe a salvação. É Ele, tudo por Ele, para Ele. Tudo foi feito por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos deu a vida, aquele que nos trouxe a paz, aquele que pagou o preço para que tivéssemos vida e vida em abundância, aquele que nos trouxe as promessas e que é fiel para cumprir cada uma delas. Traga à memória tudo que te traz esperança. Traga à memória o quanto Ele te ama, o quanto Ele já fez e vai continuar fazendo. Oh Pai, nós te damos graças nessa manhã, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Nós nos regozijamos junto com o Senhor, Pai. Nós nos alegramos com o Senhor porque o Senhor tem promessas e o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. O nosso coração se alegra. Obrigada, Pai. Nós nos alegramos nessa manhã porque esse é o dia que recebemos a Tua palavra e a Tua palavra nos cura. A Tua palavra é cura. A Tua palavra é vida, a Tua palavra transforma aquilo que é mortal em imortal. A Tua palavra, Pai, é alimento, é cura para os nossos ossos. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, nós nos alegramos com essa manhã de domingo, Pai. Nós nos alegramos porque recebemos a palavra e a Tua palavra é a verdade. E a verdade nos liberta. Obrigada, Pai. A Tua verdade nos liberta. A Tua verdade tira do nosso coração tudo aquilo que é mágoa. A Tua verdade tira tudo aquilo que é ranço, que é tristeza. A Tua palavra nos cura. Ela renova as nossas mentes. Ela renova o nosso corpo. Ela renova a nossa vida, a Tua palavra é o alimento que precisamos, ó Pai. Muito obrigada, porque vamos receber a Tua palavra, vamos receber a verdade. Obrigada, Pai, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor nos trouxe um reino, e o Seu reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Obrigada porque temos um reino trazido por meio de Jesus. O reino eterno, que não se acaba e que não é destruído. Obrigada, é nesse reino que vivemos. Obrigada, Pai, porque os Teus filhos buscam, Senhor, a Ti, porque nós precisamos do Senhor. Precisamos de cura nas emoções. Precisamos de cura física. E o Senhor providenciou tudo isso por meio de Jesus. E a gente diz sim, nós recebemos de Ti, Senhor. Toda a obra poderosa naquela cruz nós recebemos. Recebemos cura. Recebemos cura nas emoções. Recebemos cura no nosso corpo, na nossa alma,
na nossa mente, somos curados, somos sarados, porque a obra de Jesus é perfeita, completa e poderosa. Nada detém a obra de Jesus, nada pode deter a obra de Jesus. E nós recebemos todas as coisas boas que o Senhor Jesus fez por nós. Recebemos nesse momento porque cremos. Nós cremos, Pai, nessa obra poderosa do Teu Filho. A cruz está vazia, porque o nosso Redentor vive. E Ele é verdadeiro. E Ele está vivo ao lado do nosso Pai Celestial, intercedendo por cada um de nós. O nosso Senhor Jesus, neste momento, intercede por cada um de nós. E nós recebemos dele, neste momento, nós recebemos cura. Cura emocional. Cura nas emoções. Recebemos a cura nas emoções. Obrigada, Pai. Porque não somos, ó Pai, resultado das nossas emoções. Nós somos, ó Pai, nascidos de novo em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Somos novas criaturas, somos sarados, curados em Cristo Jesus. Nós podemos sim andar sobre as águas. Nós podemos o impossível com nosso Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Aquele que conta as estrelas pelo nome, nenhuma vem a faltar. Ele é o nosso Pai Celestial. E não poupou nada por amor a nós. Ele não poupou o próprio Filho. Antes nos entregou como sacrifício vivo para ser crucificado por nós. E o resultado desse sacrifício nos trouxe paz. Nós temos paz. Nós temos alegria, nós temos força por causa da obra poderosa de Jesus. Não há obra mais poderosa, nem nos céus e nem na terra. Não há obra mais poderosa do que a obra de Jesus naquela cruz. Obra que nos trouxe a vida eterna. Obra que nos trouxe a paz. Num meio de uma geração perversa, num meio de um mundo que jaz no maligno, nós temos paz em Cristo Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo seu amor. Obrigada pelo seu amor. Obrigada, Pai, pelo seu amor por cada um de nós. Obrigada porque o que nós viemos buscar, o Senhor tem prazer em nos dar. Então nós te louvamos, Pai. Te louvamos e te agradecemos, te adoramos, toda a honra e toda a glória a esse Deus maravilhoso que nos enviou Jesus. Tudo se tornou possível por causa do nosso Senhor Jesus. Obrigada pela paz, pelo amor. Obrigada porque as nossas casas são guardadas, Pai. Porque a pedra fundamental de nossos lares se chama Jesus Cristo. Nossos lares são guardados. Nós determinamos, nós confessamos, os nossos lares pertencem ao Senhor Jesus. A nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve pela internet. E hoje é um dia de alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez, para que nós tivéssemos paz, alegria, e compreendêssemos quão grande Ele é, e o quanto que Ele nos ama.
Vocês podem imaginar o quanto Deus te ama? A gente consegue medir isso? Pois quando eu paro um minuto só para pensar que Deus entregou o próprio Filho, o único Filho, e Ele sabia o quanto que Jesus sofreria, mas Ele entregou por amor a você. E a palavra de Deus diz assim: se Ele entregou o próprio Filho por amor a você, quem é você para duvidar que Ele pode te dar as demais coisas? Não duvide. Ele pode te dar. Ele só precisa que você creia, que você entregue o seu coração a Ele, para que Ele seja o Senhor do seu coração. Obrigada, Pai, por tanto amor, no meio de um mundo tão louco que vivemos, tão cheio de maldade, tão cheio de ira, discórdia. Nós temos um Deus que nos trouxe o reino de Deus. Esse reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Você pode sorrir. Você pode manifestar sua alegria. Tem muitos crentes que acham que não pode manifestar alegria, que fecham um sorriso, que não se permita. Permita-se, porque Jesus pagou o preço pelo seu sorriso também. A palavra de Deus diz que Ele deixou o gozo dele na cruz para que você usufruísse. Não tenha medo de ser feliz. Você pode. É direito seu. Amém? E hoje, no meio dessa vida louca, desse mundo louco, onde a maior doença que se levanta agora, que é uma doença das emoções. Satanás sabe como trabalhar nas emoções, para aprisionar as pessoas nas emoções. Então, Satanás, ele conspira muito nessa área. Ele trabalha com pessoas para te trazer tristeza. Então, uma pessoa te ofende, uma pessoa te magoa, a outra fala coisas absurdas e as tuas emoções vão sendo envolvidas nessa tramóia de Satanás. Porque preste atenção, amados. A sua luta não é contra a pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te feriu. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, mas é contra principados e potestades que usam pessoas para te ferir. Então não fique com raiva, com ira. Não fique com ira, irado contra a pessoa. Se levante com as armas espirituais que Deus te dá, que Deus te deu. Se levante com louvor, com adoração. Se levante com o amor de Deus. Essas são as armas de Deus. Aquele que te feriu, você abençoa. Aquele que te persegue, você ora por ele. São armas aparentemente frágeis. Porque você não vai lá na pessoa e fala toda a verdade para ela. Eu fazia isso. Eu era conhecida na família como a justiceira. Falou, levava. Eu tinha a resposta para tudo. Mas isso só me consumia. Me consumia e me entristecia. Porque as nossas armas são diferentes agora com Deus. A arma mais poderosa que existe neste mundo se chama amor. O amor, ele quebra cadeias. O amor cura. O estender a mão ao teu próximo é mais poderoso do que uma bufetada.
Pode ter certeza disso. E é onde Deus pode agir. E se Deus pode agir por meio da sua vida, você transforma não só a sua vida, você transforma a sua casa, seu esposo, sua esposa, os seus filhos. Foi assim que Jesus fez. Ainda ontem eu estava compartilhando com um amigo, uma amiga, que são pessoas maravilhosas que vieram nos visitar, e nós falamos sobre isso. Jesus, ele não foi crucificado à força, ele se entregou por nós. E quando ele estava sendo detido, que vieram para prendê-lo, Pedro quis mostrar para Jesus que o amava, que queria defendê-lo. Ele tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados, que se chamava Maicon. E Jesus pegou aquela orelha e colocou novamente na cabeça daquele soldado. E disse: aqui acima de mim há milhões de anjos. Se eu der uma ordem, eles vêm aqui e destroem tudo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer a obra que vai trazer poder para aqueles que creem em mim. E ele teve que obedecer para que o poder de Deus se manifestasse. E assim é nas nossas vidas, amado. Nós temos que obedecer o que está nessa palavra, para que a gente usufrua de tudo aquilo que Deus tem para nós. Usufruir de tudo aquilo que Jesus fez. Então não tenha nenhum pudor em perdoar. Não tenha medo de perdoar e achar que está sendo passado para trás. É você quem está colocando para trás as obras do diabo na tua vida. É você que está dizendo: diabo, eu não quero nada com você. Eu perdoo, eu abençoo, eu declaro essa pessoa livre. Eu declaro o meu amor para com essa pessoa, porque eu tenho vínculo, eu tenho comunhão com aquele que deu a vida por mim. Eu tenho comunhão com meu irmão chamado Jesus Cristo. É com ele que você quer ter comunhão? É com ele. Perdoe, não tenha medo de perdoar, não tenha medo de usufruir das coisas que Deus tem para você, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de ter paz, a paz está dentro de você. Por um motivo: Cristo vive em você. O príncipe da paz vive em nós. O Espírito Santo de Deus, sabe onde ele habita? Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você. Você é a igreja viva. Quando você entrou por essa porta, era Cristo chegando. Era mais um no corpo de Cristo aqui dentro. Isso faz toda a diferença. Porque você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Você é a igreja viva. Você é que faz diferença. Hoje Jesus não desce aqui na terra para fazer uma grande obra. É você quem faz a grande obra hoje. É você quem cura. É você quem faz milagres. Deus deu essa incumbência para nós. Nós somos os representantes de Deus nessa terra. Nós. Você é o embaixador do céu aqui na terra. Então não fique mendigando para Deus fazer. Faça. Faça. É você que fala: diabo, saia da minha casa. Porque aqui quem impera é Cristo. Ira, não vou ter mais ira. Existe no meu coração amor.
Existe perdão. Somos nós. Tire Jesus, aquele que às vezes fica distante, e coloque você para fazer, porque você é o representante. Por meio de Jesus, é por meio da obra dele que a gente faz. A autoridade que você tem aqui não é porque você é legal, e nem porque você acha que você não faz mal para ninguém, e nem porque você trata bem o seu esposo, a sua sogra, teu sogro. A tua autoridade vem porque Jesus te deu. Jesus te deu autoridade. Tudo vem dele, tudo. Tudo de bom vem dele. Amém? A cura das emoções vem dele. E eu quero falar sobre cura das emoções usando uma passagem que todo mundo conhece, mas eu vou repetir. A palavra de Deus é viva. Você lê uma vez, você tem um entendimento, a segunda você tem um outro entendimento, a terceira, a quarta, na 10ª vez você vai ter um entendimento melhor. Porque ela é viva. Ela mexe com você aqui dentro. Porque a palavra de Deus é o alimento para a nova criatura que você é. Você quer crescer em Deus? Você tem que ter a palavra de Deus aqui dentro. Ela é o teu alimento. Ela que vai dizer o que você deve fazer. Você tem dúvida sobre o quê? Sobre casamento? Vai olhar o que está escrito, vai ler. Você tem dúvida de como agir no seu trabalho? Vem aqui ler. Tudo ela tem resposta. Porque ela é o caminho que você precisa. Ela é a cartilha que você precisa. Amém? Então eu vou falar sobre José. José só para vocês se lembrarem, José era irmão de Benjamim, filho de Jacó. Jacó era irmão de Esaú, que eram filhos de Isaac. E José tinha 11 irmãos, eram 12 filhos, mas ele era muito amado. E os irmãos de José começaram a ter ciúmes e inveja de José. Então, a cada episódio que acontecia na vida de José, os irmãos se iravam mais e mais, por conta de ciúmes e inveja. E conspiraram contra José. Os 11 irmãos, na verdade 10 irmãos, porque um dos irmãos de José era o mais novo, chamado Benjamim. Conspiraram contra ele para matá-lo. Tal era os ciúmes e a inveja que eles sentiam de José. E José teve que lidar com tudo isso. Eu vou ler com os irmãos aqui, rapidinho, como que foi, como sucedeu com José, até que ponto chegou a ira e os ciúmes dos irmãos. Peguem Gênesis. Gênesis 37. Capítulo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José, que era um dos filhos, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no.
e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos, o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou o vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangues, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou, José e seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, e levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, mas é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata para os ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Até onde chega os ciúmes. Eles iam matar o irmão. Mas por causa que um intercedeu, Rúben, simplesmente jogaram na cisterna e depois o venderam por 20 siclos. Pegaram a túnica dele, mataram o animal, levaram até o pai e disseram: olha, essa túnica de José, nós achamos no meio do caminho. Esse pai, a palavra de Deus diz que ele queria morrer de tristeza. Mesmo assim, os irmãos, por causa da ira, da inveja, tiveram coragem
de fazer isso com José. E coragem de fazer isso com o pai e com a mãe também. E aí vem a história de José, que não dá para eu ler tudo. Mas eu vou contar rapidinho a história de José. José então chegou no Egito e ele foi vendido a um homem chamado Potifar, que era da guarda real também. Potifar é um homem relativamente de poder. E lá nessa casa, José prosperou. A presença de José como escravo numa casa fez com que Potifar prosperasse abundantemente. José fez aquela casa crescer, fez aquela casa ser próspera. E Potifar percebia que havia algo em José. A palavra de Deus diz que Deus era com José. Sabe por que Deus era com José? Porque José não ficou ruminando. A palavra de Deus não cita nenhum versículo que ele se magoou com os irmãos. Não há um versículo dizendo que José estava triste por tudo o que aconteceu. Antes, José se voltava ao seu Deus e fazia tudo como se fosse para o seu Deus. E tudo o que ele fazia prosperava. José tinha 17 anos de idade. Quando isso tudo... Era um jovem. Um jovem. Que tinha tudo pela frente. Foi servir como escravo numa casa. Mas ele não ruminou as lembranças ruins. Ele somente buscava ao Senhor. E nessa casa, ele resplandeceu como luz. E a mulher de Potifar começou a olhar para José e vendo que aquele jovem tomou corpo, se tornou um homem e o desejou. Mas ele continuou firme no Senhor. E quando ela quis se entregar a ele, se deitar com ele, ele disse não. E por vingança essa mulher disse para todos, a mulher de Potifar, que ele havia seduzido a ela. Que o que aconteceu? Claro, Potifar pegou José e mandou para a cadeia. E na cadeia, o que fez José? Ficou falando para Deus o que está acontecendo comigo? Já sofri tanto. Eu era jovem, fui vendido como escravo, Senhor, e agora numa cadeia? Não. Ele buscava ao Senhor de todo o coração. Ele guardava o coração dele da ira e da mágoa. E o que aconteceu na cadeia? Ele resplandecia como luz. Porque havia nele a sabedoria de Deus, a paz de Deus. Deus estava com ele. E está escrito novamente, Deus era com José na cadeia. E lá na cadeia, Deus dava sabedoria a ele. E ele sobressaía na cadeia. Ele conseguiu aos olhos do carcereiro, ele era especial. Ele conseguiu se passar, se mostrar que ele era especial porque ele tinha Deus. E numa oportunidade, onde duas pessoas também foram presas, o copeiro e o padeiro do faraó, da realeza, foram presos naquele lugar e tiveram sonhos. O que Deus fez? Deu sabedoria a José e ele interpretou o sonho daqueles duas pessoas que estavam no cárcere também. E isso chamou a atenção do copeiro e do carcereiro. E o copeiro chegou para José e disse: você é especial. Você decifrou o meu sonho e é isso que está acontecendo. E José disse para ele: então, quando você sair daqui, porque você vai ser solto, porque Deus disse que você vai ser solto.
E você vai retornar lá para a cozinha do rei. E você vai ser grande lá. E quando você estiver lá, lembre-se de mim, que eu estou aqui nessa cadeia. E o copeiro disse, está bem. E o copeiro foi livre, foi colocado como um grande cozinheiro do palácio real. Mas ele não se lembrou de José. O homem esquece dos teus sonhos. José ficou mais 2 anos preso, murmurando e falando, por que aquele copeiro não lembrou de mim? Aquele homem não lembrou de mim e eu falei coisas boas, eu profetizei sobre ele, ele não falou sobre mim. Não. A palavra de Deus diz, mais uma vez, Deus era com José. E eu vou te dizer porque ele não murmurava. Porque o nosso Deus não é Deus de murmuração. O nosso Deus não compactua com a tua ira. O nosso Deus não compactua com a tua mágoa. O nosso Deus não compactua com nada que não venha dele. O que vem do nosso Deus? Vem perdão. O que vem do nosso Deus? Paz. O que vem do nosso Deus? Palavras doces que edificam. José não falou mal, nem dos irmãos, nem da mulher de Potifar, e nem falou mal do copeiro. Ele só olhava para Deus. E lá ele glorificava e adorava a Deus. Até o dia que Deus deu um sonho para o faraó. E que o deixou sem dormir. 2 noites sem dormir pensando nesse sonho. E ele disse, eu preciso saber o que significa esse sonho. Em que nascem 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as vacas magras comem as vacas gordas e fica tudo horrível. E aí o copeiro-chefe, depois de 2 anos, se lembrou de José. Eu vou ler essa passagem. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Desculpa, está em Gênesis 41. Versículo 1. Passado 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista, magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. E aí, mandou chamar José. No versículo 28, mandou chamar José, e José disse, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis que vem aí 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Se erguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá,
porque será gravíssima. O sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês-me que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amados, de servo vendido no Egito, José se torna o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Por um motivo: ele guardou o coração e buscava ao Senhor. Ele não sucumbiu às emoções. Ele buscou o Senhor o tempo todo. E essa fome que aconteceu no Egito chegou até as terras do pai dele. E a fome era sobre toda a terra. E o pai de José, Jacó, ouviu falar que havia comida no Egito e pediu para os filhos irem comprar comida. E os filhos foram comprar. Só que ninguém poderia comprar se não passasse por José. José era o que comandava tudo no Egito. Toda a venda, toda a estrutura de silos, toda a organização de distribuição. Quem fazia? José. Até que José viu, chegando, era no número de 10 homens chegando com dinheirinho na mão para comprar cereal. Quando eles viram José, os 10 se curvaram, se ajoelharam e falaram: nós somos aqui servos do Senhor. Viemos comprar comida. Quando José viu, imediatamente, ele reconheceu os irmãos. E a palavra de Deus diz que, quando ele reconheceu os irmãos, ele se lembrou do sonho que ele teve aos 10 anos de idade. E quando ele viu os irmãos, ele se lembrou também que ele tinha um irmãozinho menor, chamado Benjamim, e que ele tinha o pai que amava tanto. E no momento em que eles compram o cereal, ele diz: olha, um de vocês vai ficar aqui e eu quero que traga. Eles falaram para José que eles tinham um irmão menor que havia ficado com o pai. E que o pai não tinha deixado o mais novo ir, porque ele tinha muito medo de perder. Porque ele já havia perdido um filho. E que ele não se conformava com a perda do filho, que era José. E aí ele pede para que eles voltem para a terra do pai e tragam
o filho mais novo, o irmão mais novo. E quando ele vê o irmão mais novo e os irmãos, a palavra de Deus diz que ele sai do lugar, ele não se deixou ser reconhecido. Vai para um lugar e chora, chora, chora. Mas ele não deixou que a mágoa tomasse conta. Ele cuidou do coração até aquele momento. E quando ele manda trazer todos para o Egito, porque só no Egito havia comida, não havia nenhum lugar da terra que tivesse um grão para alimentar. A palavra de Deus diz que o único lugar que tinha era no Egito. Quando todos chegam e José se apresenta como o irmão que não havia morrido, sabe o que ele diz para os irmãos? Está em Gênesis 44, versículo 4. Vamos começar do 3. Gênesis 45, 13. Disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Amados, se José guardou o coração dele no momento em que ele foi caluniado, que ele foi odiado, que ele foi rejeitado. Olha, imagine você chegando perante teus irmãos e ver que eles estão tramando para você ser morto, depois vendido, e depois passou José por tantas calúnias com a mulher de Potifar, ficou preso injustamente. Ele guardou o coração dele ele tinha 30 anos quando ele foi apresentado ao faraó. Durante 13 anos, que ele tinha 17 quando foi vendido. Durante 13 anos, ele teve o cuidado de guardar o coração de mágoa. Mas teve um momento em que ele guardou o coração dele muito mais. No momento em que ele estava diante dos irmãos, ele não disse para os irmãos: eu sou José, lembra do sonho que eu tive? Olha onde vocês estão. O que ele disse para os irmãos? Não fiquem tristes. Não corrompa o coração de vocês. Não fiquem aprisionados naquilo que vocês fizeram para mim. Porque tudo isso aconteceu, meus irmãos, para que nós estivéssemos vivos agora. José guardou o coração dele na humilhação, mas ele guardou o coração dele na exaltação. Isso é o mais importante, amados. Guarda o seu coração quando você é humilhado, mas guarde o seu coração quando você estiver numa condição de exaltação. Porque ele poderia se perder aí. Deus poderia se apartar de José nesse momento, quando ele, se por acaso ele se sentisse mais que os irmãos. Mas ele não fez isso. Ele colocou paz no coração dos irmãos que o venderam. Ele disse: olha, não fiquem
com esse peso no vosso coração. Deus é comigo, Deus colocou a gente nessa condição para que nós vivêssemos até agora. Tenham paz, fiquem bem. E Deus continuou com José. Deus era com José na humilhação e na exaltação. Isso, amados, nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Deus é conosco na hora da tribulação. Deus é conosco na hora da alegria. Nós não podemos deixar Deus de lado em nenhuma circunstância. Porque o homem busca quando ele precisa. E quando ele está numa condição boa, ele diz: eu não preciso mais de Deus. Cuidado. Nosso Deus tem que ser o Deus do nosso coração, das nossas emoções, das nossas vidas, em todas as circunstâncias, para que a luz que há em nós, que há em você, possa restaurar os que estão à nossa volta. José curou a ele e curou os irmãos. Naquele momento, os 10 irmãos foram curados. Porque com certeza os 10 irmãos carregavam uma tristeza dentro de si. Eles foram curados naquele momento. Então, amados, quando a gente perdoa, nós curamos a nós mesmos e nós curamos aquele que nos ofendeu. Amém? Eu vou deixar agora, eu ia ler mais uns versículos, mas o tempo voa. Eu vou pedir para a Marciana terminar o culto para a gente. E que fique essa palavra no coração dos irmãos. Não tenhamos medo de perdoar, de estender a mão. Nos alegramos com isso e não nos entristeçamos. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Bom dia. Bom dia. Temos um coração grato por esse momento, por essa palavra. Como a Cici falou, somos revestidos de autoridade. No dia que nascemos de novo, Deus nos revestiu de autoridade. Não abra mão disso. Ele nos revestiu. Você tem autoridade sobre a sua vida. Autoridade no mundo espiritual. Você é autoridade na terra. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Manhã de paz. Manhã de vitória, Senhor. Obrigada, Pai, por esse dia lindo que o Senhor fez para nós. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, Pai, e nos transportou para o reino do teu amor. Obrigada, Pai. Habitamos no reino de paz, de alegria e justiça, Pai. Obrigada, Senhor. Te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Jesus. A ti, Pai, ao único que é digno de receber todo louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Pai. Só o Senhor, toda a honra e toda a glória seja dado a ti. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor tem domínio e controle sobre tudo, Pai, da nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos e te bendizemos. Obrigada, Jesus, por aquele dia, Senhor, que estaremos todos nós reunidos. Amém. Diante de ti.
Obrigada, Pai, que o Senhor vai abrir o livro e vai chamar o nosso nome. Obrigada, Pai, não só o nosso, mas de toda a nossa casa, Pai. De todos os nossos entes queridos, Pai. Obrigada, Jesus, te adoramos, Senhor, porque reconheceremos a Tua voz. Na hora que o Senhor falar o nosso nome, nós saberemos que é o Senhor, porque nós servimos a um Deus que fala, que ouve e que tudo vê, Pai. Obrigada, Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor. Obrigada, Pai. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Obrigada, Pai, porque nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado, Senhor. Não temos falta, nem sensação de faltas. Obrigada, Pai, porque em tudo somos supridos. Supridos em amor. Supridos, Pai, em saúde. Supridos em alegria. Supridos em prosperidade. Obrigada, Senhor, nós te amamos. Obrigada, Jesus. Te amamos, Jesus. No precioso nome de Jesus. Amém.